Shalom, a graça e a paz do Senhor seja com cada um de vocês, amém? Eu me chamo Dayana Vieira e hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre o livro de Gálatas, capítulo 5. E nessa passagem o apóstolo Paulo ele começa a ministrar a respeito da exortação, né? E de conservar a nossa liberdade cristã. E a nossa liberdade cristã, quando o apóstolo Paulo ele começa a ministrar e a falar sobre nós exortarmos e conservar a nossa liberdade, é porque muitos de nós temos um hábito de falar assim, mas o Senhor nos deu o livre-arbítrio. E o que você entende como livre-arbítrio? O Senhor nos concedeu o direito de viver com Ele, né, de viver com o Senhor, de viver os seus princípios, a sua palavra, ou de viver os prazeres da nossa carne, a consuficência que a nossa carne nos proporciona nesse mundo ao qual nós sabemos que pertence ao maligno e não ao Senhor. Então o apóstolo Paulo ele vem falando a respeito dessa exortação para que nós venhamos aprender cada vez mais sobre o que é verdadeiramente ser livre e ser um cristão livre dentro da palavra do Senhor. Em Gálatas 5, no versículo 1, ele começa a nos dizer assim: estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Aqui ele já fala assim, se manter firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Nos mantermos firmes na nossa fé, nos mantermos firmes no nosso posicionamento com o Senhor, nos mantermos firmes na palavra dele, daquilo que ele nos ensina todos os dias, naquilo que ele nos instrui, porque ele nos libertou. Ele pagou um preço, né, muito alto pelos nossos pecados, ele pagou um preço muito alto para nos libertar desse pecado que existe na nossa carne, para que nós possamos ter o direito de ter a salvação e a vida eterna com ele. Mas para vivermos a vida eterna e termos o direito a ter essa nossa salvação, nós precisamos estar firmes, posicionados com o Senhor, posicionados na nossa fé, na nossa liberdade cristã, não termos medos de nos posicionarmos como seguidores de Cristo, de pregar o Evangelho, de falar a verdade e falar a verdade com amor, né? A gente não pode ser omisso mediante muitas coisas que a gente tem vivido nesses últimos tempos, na nossa atual geração, onde o pecado está escancarado e batendo na nossa porta. Nós temos que ter o amor para falar, mas falar a verdade, não ser omisso, é nos manter firmes, nos manter posicionados perante aquilo que o Senhor nos ensina e nos instrui, né? E a palavra de Deus, ela não é de uma interpretação individual, ela é para ser interpretada de forma igualitária para todos nós, onde todos nós possamos compreendê-las da mesma maneira, né? A palavra de Deus, ela não foi criada para mim e para você de forma individual. Ela foi criada onde o Senhor fala conosco através de homens cheios do Espírito Santo de Deus, né? Então, o apóstolo Paulo, já no primeiro versículo, ele nos fala: estais, pois, firme na liberdade que Cristo nos libertou, e não nos tornei a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Se o Senhor morreu por nós para nos libertar, nos dar direitos a viver uma vida livre, mas na presença dele, na palavra que é viva e que edifica a nossa vida todos os dias, por que nós iremos nos meter debaixo de um jugo da servidão, de sermos escravos do pecado, escravo da consuficência, da idolatria, do adultério, de tudo aquilo que não agrada ao Senhor? Porque quando você vive de acordo com o que a sua carne quer, você é escravo da sua carne, você é escravo do pecado, você não está livre, né? No versículo 4, ele nos fala assim: separados estáis de Cristo, vós, o que vos justifica pela lei, da graça tendes caído. Existem muitos de nós que estamos justificando os nossos erros e as nossas falhas, porque estamos no tempo da graça. O tempo da graça não é um motivo para que a gente continue a errar e a pecar constantemente, todos os dias, a toda hora. O Senhor, ele
nos perdoa, né? Ele é um pai amoroso, ele é um pai que cuida, mas ele é justo. Ele é justo para nos corrigir, ele é justo para nos repreender. Então a gente não tem que errar e se justificar a todo momento, porque estamos no momento da graça, no momento em que a graça se faz presente pela lei, né? Não temos que fazer isso. Nós temos que, primeiro, ter obediência, né? Ter temor, mas não é temor de medo, mas respeitar o nosso Pai, conhecer a identidade do nosso Pai, saber o que agrada ao nosso Pai e o que desagrada a Ele. E quando nós procuramos conhecer o nosso Pai, nós buscamos intimidade com Ele, buscamos entender verdadeiramente o que Deus requer de mim, o que Deus requer de você e daqueles que estão à sua volta. E ter posicionamento com o Pai é abrir mão da sua carne, das suas vontades, da servidão, né? E viver uma vida em liberdade com Ele verdadeiramente. Então, que eu possa aprender isso todos os dias e que você também possa aprender todos os dias a ser livre, mas na palavra do Senhor. E ser livre não é para você fazer besteira, não é para você enfiar os pés pelas mãos e o que importa é ser feliz, não. É ser livre, buscando conhecimento na palavra do Senhor, deixando o Espírito Santo de Deus ministrar sobre a sua vida, ouvindo o que o Senhor tem para falar com você. E muitas das vezes a gente não consegue escutar o que o Pai está falando, porque a nossa vontade, o nosso eu, está gritando muito mais do que você pegar a sua palavra e falar: Pai, hoje eu quero só ouvir a tua voz, hoje eu quero apenas entender o que o Senhor requer de mim, como eu devo agir, como eu devo proceder, me direciona, me conduza e aprender a ser dependente dele, aprender a depender do nosso Pai, confiar verdadeiramente nele, né? Fechar os olhos e saber que ele está ali o tempo todo te guardando. No versículo 13, o apóstolo Paulo diz assim pra gente: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não uses, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Como eu falei ainda há pouco, saiba usar a liberdade, mas usar a liberdade que Cristo conquistou naquela cruz por mim e por você, vivendo a palavra dele, sendo filhos obedientes, filhos que buscam conhecer a identidade do seu Pai, filhos que amam o seu Pai não só porque precisam dele, porque estão naquele aperto, mas filhos que amam o seu Pai porque sabe o quão grande e maravilhoso é estar com ele, é estar na presença dele e deixar que a presença dele, o agir dele esteja sobre a sua vida. E quando a gente começa a viver isso, é sobrenatural. Quando a gente começa a deixar com que Deus ministre sobre a nossa vida, deixar que o Espírito Santo conduza os seus passos e te direcione à liberdade que Ele preparou para nós, você vive o sobrenatural de Deus. Dizer que ser cristão a gente vai viver um mar de rosas 24 horas, a gente não vai. Porque quanto mais você busca estar com o Pai, quanto mais você conhece a identidade do Pai, mais as lutas vêm, mais as tribulações vêm. Mas com Ele nos guardando e nos direcionando, não tenha dúvida nenhuma de que é surreal, de que o mover do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família é edificante, de que Ele guarda, de que Ele é livre, que Ele te protege o tempo todo, né? No versículo 16, o apóstolo Paulo, ele vem falando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E ele nos diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprirás a concupiscência da carne. Versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não faças o que queres. No versículo 18. Mas se sois guiado pelo espírito, não estais debaixo da lei. A carne e o espírito, elas limitam entre elas o tempo todo. Há uma briga, né, no mundo espiritual, na qual eu não vejo, você não vê, mas que elas estão ali o tempo inteiro. Então, nós sabemos que a carne e o espírito,
elas são o oposto, né? A carne, ela é escrava do pecado. Ela é escrava dos prazeres da carne, de tudo aquilo que o mundo te atrai, de tudo aquilo que o mundo te chama. Então, a partir do momento que nós somos filhos de Deus, que nós temos amor e obediência à palavra dele, nós temos que ser guiados e direcionados pelo Espírito Santo de Deus e não pela carne. Quando a gente deixa com que a nossa carne fale mais alto, quando a gente deixa que a nossa carne nos direcione, automaticamente nós estamos escravos da lei. Nós estamos vivendo de uma forma totalmente oposta à liberdade que o Senhor, né, trouxe para as nossas vidas, que o Senhor conquistou naquela cruz por nós. No versículo 19, o apóstolo Paulo diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutarias e coisas semelhanças a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha como que é você viver, né, debaixo de um jugo da servidão, que é você viver os prazeres da carne, agir como o mundo age, com inveja, com idolatria, com lascívia, né, vivendo da prostituição, do adultério, da pornografia, obras de feitiçaria, inimizade, tudo aquilo que envolve as coisas da carne, não as obras do Espírito. Isso nos afasta do Senhor, né? Isso faz com que a gente não venha herdar o reino dos céus. E nós somos herdeiros, né? Nós somos herdeiros porque nós temos um Senhor, o nosso Jesus, que morreu por nós naquela cruz para nos fazer filhos, sabe? Para nos dar direito a essa herança. Herança essa conquistada com muita dor, né? Com muito sofrimento naquela cruz. Nem eu nem você suportaria sequer um tapa na nossa face. Quem dirá passar por tudo que Cristo passou em prol de pessoas que não são merecedoras de tanto amor. Porque se a gente parar friamente para analisar, nem eu nem você merece tanto amor. Porque nós somos falhos o tempo todo. Nós erramos e pecamos contra o Senhor 24 horas. Então que a gente possa viver no Espírito, ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, ser filhos verdadeiramente, parar de ser criatura e ser filho. Porque a criatura, ela faz e ela realiza os desejos da carne. E ela não faz e não realiza os desejos da liberdade que o Senhor liberou sobre a vida dela. Então que a gente venha agir conforme a vontade do Senhor, viver e conhecer mais, né, a identidade do nosso Pai, como diz no versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. 24. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Aqueles que estão em Cristo Jesus, elas negam a si mesmo todos os dias. Elas negam o desejo da sua carne, o seu querer e a sua vontade, para viver o querer e a vontade do Pai, para fazer aquilo que o Pai nos ensina. Nós que somos pais, nós temos plena consciência de quando nós ensinamos ao nosso filho ou à nossa filha o caminho que ele deve seguir, o que é correto, e quando ele se desvia dele, isso entristece o nosso coração, porque nós passamos o nosso tempo direcionando, encaminhando ele, falando que é certo e que é errado, e quando você vê ele escolhendo um caminho todo errado, isso nos entristece. Então você imagina o Senhor, quando ele nos dá um testamento, a sua palavra que é viva, para nos direcionar no nosso caminho, no que nós devemos fazer todos os dias, e nós tomamos a decisão de fazer aquilo que desagrada ao Pai.
Então, que eu e você possamos viver e andar pelo Espírito, sendo filhos e filhas obedientes, não deixando com que a sua carne ou que a minha carne fale mais alto do que o Espírito Santo de Deus, né? Mas que o Espírito Santo de Deus prevaleça na sua vida, na minha vida, todos os dias, que Ele nos direcione, Ele nos conduza, que aqui não haja uma idolatria, que aqui não haja inimizade, nem prostituição, nem lascívia, inimizade, mas que aqui haja muito amor, muita temperança, muito amor, que nós possamos todos os dias estar buscando a longanimidade, a benignidade e buscando verdadeiramente conhecer ao Senhor, viver com o Senhor e exortar todos os dias a nossa liberdade cristã, a nossa liberdade de pregar o Evangelho, de ser um filho de Deus aqui na terra, boca do Senhor, para ministrar sobre a vida de pessoas que precisam conhecer o verdadeiro Evangelho, que não sejamos apenas cristãos dentro da igreja, queremos que sejamos fora dela também, que sejamos no nosso trabalho, que sejamos na nossa casa, que sejamos dentro de um templo, que sejamos na rua, na praia, onde quer que nós venhamos estar. Amém? Gostaria de orar por vocês. Soberano Deus e eterno Pai, que nessa noite o Senhor receba a vida de cada um presente, de cada um que está aqui assistindo, Pai, essa ministração. Que seja o Senhor falando com essas pessoas, que seja o Senhor ministrando aos corações dela conforme o teu querer e a tua vontade. Conduza cada um do teu filho, da tua filha, a cada lar. Ensina, Senhor, o caminho que cada um deve andar conforme a liberdade que o Senhor conquistou para cada um de nós naquela cruz. Toma a vida deles, os sonhos e os projetos, e que o Senhor seja o condutor, não somente hoje, mas todos os dias. Em nome do Senhor Jesus. Amém.